Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mais uma vez, minha cara feia. E meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje, parte 3 do capítulo 4 da Era das Revoluções, do Eric Hobson, que vou falar basicamente sobre algumas, veja bem, não todas, algumas das consequências da Revolução Francesa na Europa, né, na parte geográfica, na parte política, né? É mais uma pincelada sobre essas consequências. Se você caiu aqui de paraquedas, meu irmão, é o seguinte, eu estou fazendo um resumo das revoluções do Hobsbawm, o resumo está aqui na minha frente, eu vou ler, comento uma parada ou outra que eu acho interessante e troco essa ideia com vocês. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações, deixa aquele joinha marotão que dá mó moral pro trabalho do amigo aqui. E se você tiver algum conhecimento complementar do que vai ser discutido aqui, cara, comenta aí, meu irmão, que a galera que assiste precisa pra caramba, cara. Do teu ponto de vista, do meu ponto de vista, se eu tiver errado, cara, se eu falar uma besteira, pô, por favor, me corrige. Eu não sou o detentor do conhecimento universal e todo estudante, cara, precisa de pontos de vista diferentes, cara, pra gente poder formar novas ideias e trocar uma ideia-responsa. Tranquilidade? Vou começar aqui a parte 3 do capítulo 4. Em termos de geografia política, a Revolução Francesa pôs fim à Idade Média. Já toma. Pô. Em termos de geografia política, ó, informação importante. Em termos de geografia política, a Revolução Francesa pôs fim à Idade Média. Hobsbawm tá dando papo. Então, se no teu concurso esse livro tiver na referência bibliográfica e caiu alguma coisa do tipo, em termos de geografia política, a Revolução Francesa fez o quê? Deu um fim à Idade Média. O típico Estado moderno que estivera se desenvolvendo por vários séculos é uma área ininterrupta e territorialmente coerente, com fronteiras claramente definidas, governada por uma só autoridade soberana e de acordo com um só sistema fundamental de administração e de leis. Desde a Revolução Francesa, tem-se entendido que o Estado moderno deva representar também uma só nação, o grupo linguístico, mas naquela época um Estado territorial soberano não implicava isto. Cara, então, como falei ainda agora, né, em termos de geografia política, né, a Revolução Francesa pôs fim à Idade Média. Por quê? Porque a partir daí começou a se formar os reais conceitos de Estado, de país que a gente tem hoje, né? Tá aqui. As fronteiras foram definidas, governados por uma autoridade, né, e um sistema de administração e de leis. Basicamente, após a Revolução Francesa, esse formato começou a rolar, né? Não só pela Europa, mas como pelo globo, né? O formato de Estado moderno. Cada uma dessas áreas, por sua vez, se bastante grande, demonstrava a mesma falta de unidade territorial e de padronização, dependendo dos caprichos de uma longa história de aquisições fragmentárias, divisões e reunificações da herança de família. Então, tipo, se o Estado era pequeno, era mais tranquilo de unificar. Se o Estado era grande, era mais difícil. Porque, cara, quanto maior o Estado, teoricamente, né, as populações estão mais divididas, as populações locais têm costumes e hábitos diferentes, culturas diferentes, e em alguns casos até língua diferente. Então era mais difícil de você unificar. O complexo de considerações econômicas, administrativas, ideológicas e de poder que tendem a impor um tamanho mínimo de território e população à moderna unidade de governo e que nos fazem sentir vagamente desconcertados. Cara, essa partezinha aí que eu acabei de ler é só reforçando o que eu expliquei, né? O território pequeno, pô, mais tranquilo de unificar. Território grande, pô, diferença.
econômica, administrativa, ideológica. Cara, são várias diferenças que dificultam essa unificação. Consequentemente, em especial na Alemanha e na Itália, abundavam os estados pequenos e anões. Dentro desse território, né, que representou a Itália e a Alemanha, tinham microestados. E isso aí, meu irmão, deu muito pano para manga. A Revolução e as consequentes guerras aboliram muitas dessas relíquias, em parte devido ao zelo revolucionário pela padronização e unificação territorial, e em parte pela exposição dos estados pequenos e fracos, repetidas vezes e por um período excepcionalmente longo, à gula de seus vizinhos maiores. Sobreviventes formais de uma era anterior, tais como o Sagrado Império Romano e a maioria das cidades-estados e cidades-impérios, desapareceram. Cara, esse sistema de unificação, né, do Estado moderno acabou acabando, né, é meio redundante, mas acabou acabando com a força dos microestados, cara. Não dava, né? Os estados maiores engoliam eles, cara. Dentro das regiões, né? Dentro dos estados, vou colocar o exemplo da Itália e da Alemanha. Pô, como falei ainda há pouco, tinham vários pequenos estados, né? Estados anões, estados pequenininhos. Alguns deles iam fazendo umas alianças, então ia ficando maior, ia ficando mais forte. Cara, esse mais forte engoliu o mais fraco, né? No final das contas, a parada era unificar. Sendo fácil ou sendo difícil, uma hora ia ter que unificar, né? E os pequenos acabaram sofrendo na mão dos grandes. O Império morreu em 1806. As antigas repúblicas de Gênova e Veneza desapareceram em 1797. E ao final da guerra, as cidades alemãs livres tinham sido reduzidas a 4. Só 4. Um outro típico sobrevivente medieval, um estado eclesiástico independente, né? Igreja, foi-se da mesma maneira como os principais episcopais de Colônia, Mainz, Treves, Salzburgo e o resto. Somente os estados papais da Itália Central sobreviveram até 1870. Cara, tanto o Império, né, fala aqui, o Império morreu em 1806. Os impérios. Acabou em 1806. Né? Repúblicas de grande prestígio, Gênova e Veneza, desapareceram em 1797. E nem os estados da igreja conseguiram se manter. Né? Um a um foram desaparecendo, salve os estados papais da Itália Central, que sobreviveram até 1870 na real. Tem o Vaticano, né, que sobrevive até hoje, mas não é totalmente independente. Mas isso é uma parada totalmente fora do contexto do recorte temporal da obra. Fora da Europa, é claro, as mudanças territoriais das guerras foram consequência da total anexação britânica das colônias de outros povos, assim como dos movimentos de libertação colonial inspirados pela Revolução Francesa, por exemplo, em São Domingos, ou que se tornaram possíveis ou impostos pela separação temporária das colônias de suas metrópoles, como na América Espanhola e Portuguesa. O domínio britânico dos mares fez com que a maioria destas mudanças fossem irreversíveis, tivessem elas ocorrido às custas dos franceses ou, mais frequentemente, dos antifranceses. Fora da Europa, essas questões territoriais também rolaram, né? E diz aqui, né? Uma consequência total da anexação britânica às colônias de outros povos, né? Pô, a Inglaterra ia lá, pô, dava aquela moralzinha, briga, independência, formação do Estado, né? E isso foi se repetindo em vários territórios do globo. E teve casos excepcionais, né? Como na América Espanhola e Portuguesa. Aqui, que teve essa desanexação das colônias com as metrópoles, com a Espanha e com Portugal. Em algumas o pau quebrou, em outras foi feito acordo, mas teve esse lance da independência e da formação do Estado moderno. E
Igualmente importante foram as mudanças institucionais introduzidas direta ou indiretamente pela conquista francesa. No auge do seu poderio, em 1810, os franceses governavam diretamente como parte da França, toda a Alemanha à esquerda do Reno, a Bélgica, a Holanda e a Itália até as fronteiras de Nápoles. Os caras governavam tudo, tudo. Em todos estes territórios, exceto talvez o Grão-Ducado de Varsóvia, as instituições da Revolução Francesa e do Império Napoleônico foram automaticamente aplicadas ou então funcionavam como modelos óbvios para a administração local, né? Então, cara, esse modelo da Revolução Francesa foi aplicado nessa galera toda, né? Eles tomaram como molde para governar os seus estados. O feudalismo foi formalmente abolido, os códigos legais franceses foram aplicados e assim por diante. Estas mudanças provaram ser bem menos reversíveis do que a mudança de fronteiras, né? A mudança de sistemas foi bem menos reversível do que as fronteiras. As fronteiras foram uma parada muito, muito fixa. Formou o Estado moderno, formou o país e é aquilo ali, né? A parte administrativa, a parte legal, a maneira de se governar, né, foi uma parada que essa galera toda pegou o molde da Revolução Francesa, né, lá do Napoleão e tal, e, vamos aplicar isso aqui, porque é isso aqui que funciona. Só que isso aí foi um processo que foi se modificando, né, foi reversível. E como diz aqui, esse processo foi muito mais reversível do que as fronteiras. As fronteiras, meu irmão, é o primeiro slide, né? A geografia política foi transformada totalmente. Assim, o Código Civil de Napoleão continuou sendo ou tornou-se novamente a base do direito local na Bélgica, na Renânia, mesmo depois de sua reintegração à Prússia e na Itália. Uma vez oficialmente abolido, o feudalismo não mais se restabeleceu em parte alguma, cara. Revolução Francesa pegou fortemente a parte geográfica, né, formação do Estado moderno, e a parte administrativa, governamental. Acabou o feudalismo, meu irmão. Derrubou essa história de rei, de império, acabou. Mas as mudanças de fronteiras, leis e instituições governamentais não foram nada comparadas com um terceiro efeito destas décadas de guerra revolucionária. Teve mais um efeito. A profunda transformação da atmosfera política. Quando a Revolução Francesa eclodiu, os governos da Europa encaravam-na com relativo sangue frio. O simples fato de que as instituições mudassem repentinamente, ocorressem insurreições, dinastias fossem depostas ou reis assassinados e executados, não era algo que em si mesmo chocasse os governantes do século XVIII, que estavam acostumados com isso. Então, cara, a Revolução Francesa mudou pra cacete a parte política. Pra cacete. Essa galera toda, olhava a Revolução Francesa com sangue frio e tal, né? Porque, insurreição, mudança de governo repentino, mudança de dinastia, reassassinado, isso tudo era normal pros caras, porque isso rolava, cara. Isso rolava. Só que sempre tinha uma manutenção do poder. Quando a Revolução Francesa eclodiu, essa manutenção não rolou não, mano. Essa manutenção não rolou não. Quem tava lá em cima, tomou o chute e ficou por isso. Sabia-se agora que a revolução num só país poderia ser um fenômeno europeu, que suas doutrinas podiam atravessar fronteiras e que era pior, que seus exércitos podiam fazer explodir os sistemas políticos de um continente. Sabia-se agora que a revolução social era possível, que as nações existiam independentemente dos estados,
os povos independentemente de seus governantes. E até mesmo que os pobres existiam independentemente das classes governantes. Cara, muito maneiro esse final da parte 3, né? Esse último parágrafo, né, do resumo da parte 3, cara, ele realmente fala muito do que representou a Revolução Francesa no globo, né? Das consequências da Revolução Francesa. Vamos lá, cara, vou até repetir. Sabia-se agora que a Revolução Social era possível. Era possível ter Revolução Social. O galerão se juntou e deportou o rei. Outro carro de som fazendo participação. Hoje aqui tá terrível. As nações existiam independentemente do Estado. Os povos independentemente de seus governantes, cara. Mano, isso tudo é muito maneiro. E que até mesmo os pobres existiam independentemente das classes sociais. A Revolução Francesa proporcionou essa valorização geral. Porque antes, tudo existia em função de alguma coisa maior, né? O povo existia em função do rei. Pô, as nações existiam por conta dos poderes, dos estados, né? Os povos por conta de seus governantes. E os pobres, né? Pô, as classes sociais, os pobres era ralé. Cara, a Revolução Francesa causou a sensação do eu posso. E junto com a Revolução Industrial, a dupla revolução realmente foi a maior mudança na sociedade europeia, né? Como a gente vive numa história eurocêntrica, né? A dupla revolução foi realmente a maior revolução da história da humanidade em termos políticos, sociais e ideológicos. Assim, galera, a gente fecha a parte 3 do capítulo 4 com algumas das consequências da Revolução Francesa na Europa e no planeta. Tá curtindo? Deixa aquele joinha que dá uma moral. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Eu sempre estou postando aqui partes, né, do livro. Não pretendo ficar só na coleção do Hobsbawm. Pretendo seguir com outros textos legais que costumam cair muito, né, em referências bibliográficas de editais aí, na parte de história, que é a minha área de formação. Pô, mano, e se você tem conhecimento complementar, comenta aí. Se você acha que eu falei alguma besteira, que eu dei uma canelada, me corrija, meu irmão. É importante pra caramba, eu não sou o dono da razão. E quem acompanha precisa desse conhecimento, cara, porque a ideia é doar um pouquinho pra vocês, né? Se possível, vocês me doarem um pouco pra gente juntar força e conseguir alcançar o nosso objetivo. Tranquilão? Rapaziada, próximo vídeo, parte 4 do capítulo 4 da Era das Revoluções. Fui! Tamo junto!